Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no 5º programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes, nossos convidados vão falar sobre cultura, escola e identidade juvenis. Para este debate, convidamos o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Juarez Dairel, o coordenador da Rede Diversidade Cultural de Minas Gerais, Roberto Raimundo, e a professora da Universidade do Rio de Janeiro, Eliane Ribeiro Andrade. Saiba agora como você também pode participar do Salto para o Futuro. Será que os jovens são levados a sério? Quais são os modos de ser jovem? E afinal, qual é a cara da juventude brasileira? Na reportagem, vamos ver que são muitas as expressões da cultura jovem e diversas as suas influências na nossa sociedade. Cultura, para mim, é mix de estilos. É uma coisa independente de lugar, de tempo, sabe? Perdura, assim, pra sempre, mas é tradição também. É todo tipo de conhecimento. Um estilo particular de se vestir, pontos de encontro preferidos. É assim das mais variadas maneiras que jovens de diferentes grupos buscam afirmar suas identidades. Apesar de tanta diversidade de modos e estilos de ser jovem, na maioria das vezes, eles ainda são vistos de maneira estereotipada. Cada jovem tem a sua marca, cada tribo tem uma característica diferente. E nem cada tribo, cada pessoa mesmo, né? Tem jovens que, fumam maconha ou usam drogas só pra aparecer e no final nem gostam disso, fazem só pela moda, porque os outros fazem. A ideia de ver os jovens como se fossem todos iguais contribui para uma visão deturpada da realidade. Na verdade, a juventude é formada por várias juventudes. E é essa diversidade que forma a cultura jovem, ou... Várias culturas jovens, várias tribos, como as pessoas gostam de chamar. Existem várias atitudes, várias expressões, vários sentimentos, tanto na música quanto na maneira de se vestir. Cultura jovem hoje em dia é até a mais, assim, conhecida de todas, né? Porque os jovens hoje em dia no Brasil é o que dominam, o que prevalece, é o que tem mais poder. Eles têm a mesma faixa etária, gostam de andar em grupos, mas se diferenciam em suas atitudes e preferências, como, por exemplo, na identificação com as diversas expressões artísticas. O grafite os negros se expressam, cada um tem uma forma de se expressar, né? O grafite é junto com o hip hop aqui, faz parte do rap. A música é uma grande cultura do jovem, acredito, entendeu? Sempre lançando talentos novos e o jovem busca, corre atrás, entendeu? Mas muitas vezes, gostos e identidades coincidem. Cada um quer buscar passar o que sente, assim, colocando, sei lá, uma calça larga, uma camisa, assim, mostrando o seu estilo, assim, skatista, se curte um reggae, um surf, aí vai as tendências, assim, mas é de cada um, assim, mais querendo resgatar o que sente, assim. Claro, a cultura do Brasil é diferente da cultura dos Estados Unidos, é diferente da cultura da Europa, é diferente, claro, é diferente, mas todos eles têm uma linguagem universal, os jovens, eles se entendem. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês hoje, no programa de hoje. Começar pelo professor Juarez. A gente tem a temática de hoje, cultura, escola e identidade juvenis. Falar um pouco sobre essa relação. Professor, a partir do vídeo que apresentamos agora. Boa noite, é um prazer estar aqui no Salto para o Futuro. O vídeo foi muito significativo, acho que expressa bem essa é uma nova emergência da juventude na sociedade brasileira, principalmente na década de 90 para cá, que é através das suas diferentes expressões culturais. Ou seja, acho que ficou muito evidente na fala dos jovens de como que existem formas próprias de expressão, não é? Através de agregações, então os jovens se reúnem em grupos que constroem identidades próprias, não é? E que se constituem como referências na construção de si mesmos, né? de autoimagem e da sua relação com o mundo, não é? E é muito significativo a gente constatar a diversidade existente, não é? A gente vê o hip hop, a gente vê o funk, a gente vê diferentes formas de expressão, teatro, e que todas elas constituem como um elemento de agregação, não é? E nessa perspectiva, a escola tem que estar muito atenta, porque é uma forma de você estar conseguindo dialogar com o jovem através dessa cultura juvenil que está sendo construída.
Raimundo, a mesma questão para você, a relação da cultura, escola, identidade na sua visão, a partir desse vídeo também que apresentamos. Né? O vídeo é interessante porque ele traz certos valores de uma juventude que está aí, está construindo, está tentando buscar o seu espaço, que isso eu acho bastante válido. O jovem está tentando buscar seu espaço, tentando se colocar perante de uma sociedade consumidora, e os valores são outros, né? Nós estamos buscando outros valores que não é da década de 70, nem da década de 60, nós estamos buscando outras formas de se expressar, né? A gente se expressava através da militância política, hoje eles estão se expressando através do grafite, foi dito, através do funk, através do jeito de se vestir. Isso também é uma forma diferente de estar se expressando, e eu penso que o jovem hoje, assim, eu me coloco dentro dele, a gente tem um grande espaço para conquistar, e a gente não tem uma grande iniciativa das próprias pessoas que estão aí para nos dar esse espaço, sabe? Assim, a escola, a gente não se vê detentora do processo pedagógico, sabe? A gente não pode opinar, a gente não pode se expressar, a gente não pode se sentir sujeito de poder de fala, sabe? A gente não tem muita autonomia dentro dos espaços públicos, e a gente acaba se expressando através daquilo que se pode, que é poucos estilos, através da roupa, através de uma linguagem cultural que é mais usada, e assim, fica nisso, e assim, não dá o valor merecido pela essa diversidade da juventude. A gente vai conhecer um pouco mais esse projeto Diversidade, né? O segundo bloco a gente tem um vídeo só sobre o projeto, e aí você vai poder falar um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve lá em Minas Gerais, tá ok? Professora Eliane. Bom, boa noite a todos os professores, né, que estão assistindo ao Salto. Eu acho que é importante nessa discussão sobre cultura, escola e juventude, entender que esses novos espaços, né, como o Juarez falou, esses novos espaços culturais juvenis, eles vêm funcionando como organizadores dos anseios e das necessidades da juventude, ou seja, funcionando como espaços de diálogo, de troca, de aproximação e de aprendizagem. O que muitas vezes, eu acho que para nós educadores é um indicativo muito importante, porque muitas vezes a escola, né, como o Raimundo falou para a gente, a escola não tem conseguido abrir, né, um espaço. Então eu acho que a gente tem também que aprender muito com o que eles estão dizendo, e sem dúvida nenhuma toda essa manifestação, né, esse estilo, essa atitude, esse comportamento está querendo dizer alguma coisa para o mundo adulto também. Uma coisa é vir alguém aqui, um especialista, e falar sobre o assunto. Outra coisa é o testemunho de alguém que vive, né, que está dentro desse dia a dia, do outro lado da situação, né, Eliane? Aqui a gente tem agora a participação da Maria José, direto do Maranhão. Oi, Maria José. Oi, Bárbara, boa noite especialistas. A pergunta é das cursistas do teleposto da Unidade Integrada Rosiana Sarney. A juventude na sociedade vem enfatizando assim a sua diversidade de ser jovem. Como podemos trabalhar com esses jovens dentro do mundo deles, seu jeito de ser, suas rebeldias e, acima de tudo, a sua participação nas tarefas da sociedade? Boa noite e obrigada. Professor Juarez, o senhor toca no texto que consta do boletim que o senhor escreveu, dessa falta de espaços para que o jovem possa se manifestar, né? E aí a Maria José traz a preocupação dela, como fazer para atrair. É abrir esse espaço e deixar com que o jovem se manifeste, como dizia o Roberto já no começo do bloco? Eu acho que é importante a gente ter claro de que cultura juvenil é cultura dos jovens e não cultura dos professores. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa discussão de deixar evidente o espaço que é o espaço juvenil, não é? A questão é como que o mundo adulto, e no caso a escola, pode lidar na perspectiva de criar condições para incentivar essa produção cultural juvenil. Não é? Eu acho que o grande desafio que está posto para a escola não é apropriar da cultura juvenil, é criar espaços de diálogo. Primeiro, reconhecer o jovem
como sujeito sociocultural que pensa, que tem suas ideias e que tem suas formas de expressão própria, não é criança, né? Ou seja, é um interlocutor com quem eu vou estar discutindo na perspectiva de estar construindo projetos conjuntos, não é? Um segundo aspecto é criar espaços, né? E aí eu acho que a escola se a gente pensa um pouco em termos de perspectiva nas nossas periferias, onde na grande parte das periferias, o único espaço público é a escola, não é? É pensar na escola como um espaço físico, aberto, onde os jovens possam se encontrar, onde os jovens possam ter acesso aos equipamentos, não é? Vídeo, som, onde possam estar ocupando as salas nos finais de semana para produção de teatro, entende? Assim, no sentido de o mundo adulto, especificamente a escola, eu acho que tem a função de criar meios e condições para possibilitar que os jovens participem mais, não é? A gente já tem perguntas que estão com a Mônica, não é, Mônica? A pergunta é da Cisene Narciso, da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Diz que Paulo Freire afirma que a tarefa pedagógica da escola é ampliar nos jovens alunos a sua condição de humanos. Diante dessa afirmação, a escola precisa definir a sua função e seu objetivo para com os jovens. Ela gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, apontando possíveis caminhos. Roberto, eu queria ouvir de você. Você já se mostrou um pouco ressentida, não sei se é essa a palavra, mas com essa falta de abertura da escola para a cultura juvenil. Como é que você veria o outro lado agora? O que a escola precisa fazer para abrir essas suas portas? Eu vejo assim que falta uma confiança no jovem muito grande, sabe? Eu tenho uma relação muito boa com todas as escolas que eu tenho trabalhado, e principalmente as escolas da minha comunidade. Mas eu vejo que os outros jovens, a escola não vê ele como um sujeito que ele pode estar criando o seu próprio espaço dentro da escola, sabe? Por quê? O que você acha que acontece? Eu acho que uma grande falta é o diálogo, que assim, é muito reduzido o tempo que os professores, os diretores ficam na escola. E normalmente esses professores não moram na comunidade. Entendeu? E aí ele vai, trabalha 4 horas e vai embora e não tem o tempo de estar conhecendo esse aluno próximo dele, entendeu? Aí o que eu me consigo perceber? Que muitas das vezes os alunos têm um projeto legal para apresentar para a escola. Aí a escola, assim, principalmente quem mora na região mais grande, né, nas grandes metrópoles, o bairro é muito violento, a cidade é muito violenta, e assim, a escola tem medo de abrir a escola para o aluno por medo de coisas pequenas, por exemplo, pinchação, depredação, e assim, e tem medo de fazer uma gestão democrática. Eu acho que a gente tem que pensar em gestão democrática dentro da escola. Por exemplo, eu vejo que dentro da nossa comunidade, certos jovens que vai pedir o espaço público da escola não conseguem. Então eles recorrem até a rádio, até nós, para pedir o espaço da escola para eles, em nome deles. E aí eu vejo que falta uma falta de confiança entre ambas as partes. E aí fica aquele jogo de empurra. Quem que é ele? Eu posso contar com ele? Acaba não conhecendo o sujeito, conhece o traje, e se for jogar pelo jeito que o cara se veste, pelo jeito que ele fala, e aí, assim, por exemplo, na nossa comunidade, assim, todo mundo usa calça larga, trans, cabelo black, e assim, fala gira de montão, e assim, e o professor que não está acostumado com trabalhar com esses jovens, se assusta de primeira vez. Então, a gente tem até conversado com os jovens da nossa comunidade, quando a gente for chegar na escola, for conversar com o diretor, for conversar com uma pessoa assim, do poder público, a gente tem uma figura de linguagem diferente. A gente já está começando a enfatizar isso muito lá na nossa comunidade. Tá certo. É algo que a escola precisa discutir muito, então, né? O estereótipo do que é alguém vestido, né? O comportamento, alguém como se veste, o que é se vestir melhor ou não, né? Eu sei que o senhor quer comentar, professor Juarez, a gente tem o Valdemir aguardando um tempinho, eu chamo ele e a gente continua o debate, tá bom? Oi, Valdemir. Oi, alô, boa noite. Eu sou o Valdemir de Souza Barros, do telecursista do Teleposto Centro de Ensino Médio, professora Antonina Milhome, Araguatins, Tocantins. Todas as vezes que falamos sobre
Juventude, Escolas e Identidade Juvenil, temos a tarefa de estar desvendando o que é cultura no mundo da juventude atual, para ele estar se aperfeiçoando ao modo de vida ao qual está vivendo, nas classes média, alta e baixa. Gostaria que os nossos convidados comentassem esse tópico, por favor. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, professor Valdemir, aí do Tocantins. Vocês também participaram bem dessa série. Obrigada, viu? A Eliane, a gente pode continuar também na linha que já estávamos, que apontava aí o Roberto, né? Eu acho que a base, né, dessa discussão, como a professora que falou anteriormente, né, ela citou Paulo Freire, eu acho que a base dessa discussão está em qual é o centro, que educação que você está pensando, né? Se o centro desse processo educacional é o sujeito, né, o jovem, a gente tem que considerar, não é uma questão secundária, é uma questão prioritária, né? Se a gente pensar que o processo educativo não existe por si só, mas existe porque existem pessoas, e quem são essas pessoas que estão lá para vivenciar esse processo. Então eu acho que isso é a primeira coisa importante, né? A segunda, que o Roberto estava colocando, desses espaços, quando a gente não considera, quando a gente fecha, quando a gente não abre esses espaços para a juventude, que é muito comum a gente perceber, por exemplo, finais de semana, as escolas lotadas de muitas atividades, por exemplo, empresta para festa, batizado, igreja, uma série de outras atividades, e não consegue emprestar para uma banda, por exemplo, que quer ensaiar, ou para um jogo de futebol que foi organizado pela garotada, né? Então, quer dizer, essa confiança, eu acho que precisa de uma relação de aproximação, de troca, de diálogo, para acreditar mais, porque educação é isso, né? Se a gente não acredita no outro, fica difícil a gente. Professor Juarez queria comentar também, e aí eu queria aproveitar e perguntar, professor, por que a escola, a gente sabe que existem escolas que abrem suas portas, mas aqui não abre a sua porta no fim de semana, como apontava o Roberto, por exemplo, ou para os jovens, por exemplo, por que tem tanta dificuldade de entender que a escola é pública, portanto, sendo pública, ela é um direito desse cidadão e desse cidadão jovem. Por que há essa dificuldade de entendimento do que é público? Eu acho que, pegando um pouco a linha da Eliane, eu acredito que passa muito por uma determinada concepção da escola enquanto espaço de instrução. Então, aquele espaço público, ele não é do aluno, ele é da escola, ele é do próprio professor, quer dizer, o centro do processo educativo é a própria escola. Então, assim, nessa perspectiva, tem toda uma lógica e um modelo educacional, não é, que aponta de que a função da escola é a transmissão de conhecimentos, não é, através dos conteúdos. Então, cabe à escola aquela função e pronto. Não é? Quer dizer, tudo aquilo, tudo que é fora dessa dimensão está fora da função da escola, não é? Então, nessa perspectiva, é uma visão muito restrita, que vai muito de contra essa perspectiva que a professora antes dizia, dessa dimensão da ampliação como humanos, que Paulo Freire tanto dizia, não é? Outro aspecto que eu queria recuperar da fala do Roberto, que eu acho que é fundamental, é o quanto que nós conhecemos de fato os jovens com quem trabalhamos. Acho que a minha experiência aponta de que a escola não conhece o jovem. Não conhece o jovem para além da sua condição de aluno. Quem é esse jovem? Onde ele vive? Como que ele diverte? Qual é seus anseios, suas demandas? O que ele faz fora das 4 horas que ele tem ali, não é? E essa questão do tempo que o Roberto levanta é muito sério, não é? Quer dizer, qual o tempo de convivência que o jovem tem com o mundo adulto na escola? Além daquela condição específica, né, da sala de aula. Sim. Nesse sentido, a gente tem uma frase de um antropólogo famoso, o Malinowski, que diz o seguinte, que para compreender é necessário conhecer. Ok. Juraci, olá Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá Bárbara, olá convidados, professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo
da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Como o professor pode integrar esses jovens no contexto da diversidade cultural? Boa noite, muito obrigada. Roberto, queria ouvir você, não sei se você conseguiu ouvir a pergunta, como o professor pode integrar a escola, o jovem, com a escola num contexto de diversidade. Você que entende diversidade, né? Tem tudo a ver com o seu projeto. Né? Assim, eu acho que tem, assim, a escola hoje, assim, que a gente tem acompanhado bastante, por exemplo, se ela abre a escola para o jovem, ela não acompanha esses projetos, sabe? Ela não tem, assim, acompanhado esses projetos de perto, assim, por exemplo, não tem participado, não tem opinado, não tem ajudado a discutir, a fomentar essa ideia dentro do processo pedagógico da escola, sabe? Assim, dentro da formação do aluno. Então, por exemplo, a escola está vazia no final de semana, aí eles vão impresso para o aluno vai lá e faz alguma coisa, entendeu? Mas assim, por exemplo, aquilo não é sair da sala de aula, sabe? E indo para escola. Você dizer que tem a ver com conhecimento, tem a ver com construção de conhecimento também. Assim, não é só porque está dentro da sala que ele está aprendendo. Eu vejo que assim, a gente tem que começar, nós jovens, professores, a gente tem que começar a criar os nossos projetos, não eles construírem os seus projetos e nós construímos os nossos. Nós temos que unir essas forças, porque eu acho que o professor tem um domínio maior do que nós, tem um conhecimento maior do mundo, assim, que é nós, alunos, e assim, a gente dividir essas coisas, sabe? A gente, por exemplo, a gente tem uma grande facilidade de mexer com a população da comunidade, entendeu? A gente conhece todas as pessoas da comunidade, todos os integrantes da comunidade, e o professor não, às vezes o professor é o primeiro ano que está lá, e a gente trabalhando conjunto, fazendo projetos junto, a gente vai ter uma grande inserção no trabalho da escola, e a gente tem que começar a chamar a comunidade para participar da escola. Entendeu? Assim, o pai, o aluno, o líder comunitário, a gente tem que começar a participar, a rádio, todos os meios de comunicação, todos os meios de grupos culturais, a gente tem que chamar eles para participar da escola. Eu vejo que isso é o melhor caminho. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma banda e uma rádio comunitária fazem parte de uma rede que tem como objetivo a promoção de ações culturais. É a Rede Diversidade de Agentes Culturais Juvenis. Veja a reportagem. Aglomerado Serra Belo Horizonte. Aqui, uma banda com um nome inusitado prova que quem acha que rock e morro não combinam está enganado. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Acho que favela é só rap ou samba ou pagode, né? Mas não tem só isso, né? E o rock é universal. A banda Pelos de Cachorro existe desde 1997 e nesse tempo a relação com a comunidade mudou. No começo era muita zoação, né? Pelo nome, acho que tanto pelo nome da banda, pelo visual também, que a gente sempre foi mais meio escancarado com o visual assim, né? Andava assim, um pouco diferente do padrão, né? Só que aí depois acho que o pessoal viu que era uma coisa mais séria mesmo, então eles passaram a respeitar mais. Respeito conquistado também a partir de iniciativas voltadas para a promoção cultural na comunidade. Uma delas é um festival musical, o Faver Rock. O Faver Rock surgiu inicialmente porque a gente não tinha espaço para tocar. Só que depois disso a gente viu que tinha que ter uma maior elaboração mesmo para esse projeto. Só que assim, como que a gente ia escrever um projeto? A gente não sabia de nada, né? E o curso veio na hora, assim. O curso citado por Robert teve o objetivo de formar agentes culturais juvenis e foi oferecido por uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais. O curso possibilitou não só a capacidade nossa de escrever projetos, como também de articulação. Para o vocalista da banda Pelos de Cachorro, o envolvimento nos projetos culturais trouxe uma nova relação com a arte. Ser artista para ele vai além de subir num palco e cantar. Eu acho que é a gente ser realmente atuante naquilo que faz, entendeu? Acho que é isso, não é só a gente tocar aqui, né? É a gente difundir essa ideia do que é arte, né? O que a gente pode fazer para que a arte
caminho. Depois do curso, a banda desenvolveu um projeto para criar uma casa de cultura na comunidade do aglomerado Serra, mas não deu certo. Mas agora tem um projeto que foi aprovado, que é do Centro Cultural, aqui para a Serra. Da articulação entre os grupos de jovens que participaram do curso, surgiu a Rede Diversidade de Agentes Culturais Juvenis. O Diversidade Cultural é uma rede de agentes cultural juvenil, onde tem 40 jovens que moram nas 9 regionais de Belo Horizonte, 3 cidades, Betim, Ibirité e Contagem. Cada um desenvolve um trabalho comunitário dentro da sua comunidade. O objetivo da rede é o desenvolvimento de projetos culturais na região metropolitana de Belo Horizonte. Icaivera é um bairro do município de Betim e fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Desde o início de 2004, essa comunidade encontra na Rádio Qualidade FM um espaço para expor suas ideias e uma alternativa cultural. A rádio funciona nessa casa e também é fruto da Rede Diversidade de Agentes Culturais Juvenis. Qualidade FM 96,1. A rádio tem uma programação variada e o destaque é a prestação de serviços à comunidade. O senhor que fez o loteamento do bairro, ele desmatou o bairro todinho, uma área verde. Nós temos prioridade para tocar música dos grupos independentes, entendeu? Nós temos prioridade também para estar falando as coisas da comunidade, entendeu? O principal, a rádio comunitária é isso. Nos dá espaço assim para reivindicar as nossas necessidades, que a gente não tinha antes, né? Eu tive que começar, os meninos teve que começar a estudar para nós fazer isso, entendeu? E por conta própria, entendeu? Nós participando de palestra, encontro, até lá no Rio Grande do Sul, para saber o que é rádio comunitária de fato, entendeu? Esse trabalho que os meninos estão desenvolvendo deveria ter em todos, eu acredito, em todos os bairros, né, em todas as periferias, né, para tirar um pouco, né, a juventude dos caminhos errados. Meu tempo já passou, eu tenho que partir. Roberto, a gente agora sim pôde conhecer um pouco mais do projeto, do que você desenvolve lá na rádio. Queria saber de você, como é que você conseguiu montar essa rádio, que tipo de apoio você teve e por que uma rádio? O que te atraiu, esse veículo de comunicação te atraiu? Assim, os nossos apoios são mínimos. A gente tem apoio assim, dos comerciantes locais, assim, o próprio Diversidade Cultural, como o Observatório da Juventude também da UFMG, nos deu uma grande contribuição para estar montando esse projeto. E assim, o projeto mesmo, a rádio, os equipamentos delas não são muito caros, são tudo equipamentos baratos, entendeu? A rádio ficou bem barato, o trabalho dela. O que ela mais precisa é de mão de obra, de pessoa, recursos humanos. Isso a gente tem de sobra no bairro, a gente tem recursos humanos que a gente tem sobrando, entendeu? Para fazer a rádio acontecer. E o que fez nós colocar a rádio comunitária no ar foi a falta de comunicação que a gente tinha na nossa comunidade, né? Que a gente pesquisou todos os meios de comunicação, o mais barato é a rádio comunitária. Jornal, qualquer outro meio de comunicação, a rádio é o mais barato. A gente não tem um gasto de R$200 por mês com a rádio. E tem um alcance maior, né? A gente fala para 32 mil pessoas, né? Só na rádio ela tem 25 watts de potência, o que é liberado pela Anatel. E é você e mais quem? Eu e mais uns 30 ou 40 pessoas. Todos da comunidade? Todas as pessoas são da comunidade, são líderes comunitários, esportistas, pessoas da Igreja Católica. Tem um programa escolar também, tem um programa escolar que a gente já tem vários dias que ele está, toda quinta-feira a gente tem um programa escolar que discute as coisas da escola, também tem um programa do posto de saúde, tem um programa do esporte amador, tem várias, a programação é muito desmistificada, sabe assim, e a gente tenta colocar na rádio todas as coisas da comunidade em evidência e tentamos discutir e trazer algumas soluções, sabe. Quem discute o projeto escolar? O programa escolar? O programa escolar, quem faz o programa escolar são os alunos da própria escola, com a direção da direção da escola, os professores, os alunos, que a gente levamos a proposta, porque dentro do projeto tem, assim, que a gente vai fazer um programa escolar, e assim, no começo está sendo toda quinta-feira. Olha aí o exemplo de como a escola pode se aproximar. E a gente pretende colocar o programa a semana toda, e a gente está colocando umas outras escolas da comunidade também, que já procuraram a direção da rádio, para estar fazendo o programa também. E assim, a gente vê que os alunos, eles têm vontade de estar fazendo algo.
E principalmente assim, esse programa que eu acompanho de perto, porque eu ajudo a produzir esse programa, os alunos têm vontade de fazer algo diferente. Esse que é o tchan da coisa. Então você conseguiu aproximar aí, uma aproximação, um belo exemplo de aproximação da escola com a comunidade, né? Agora a gente tem a participação da Maerlene, do Tocantins. Olá. Olá, sou Maerlene, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira. O questionamento do professor Pereira. O aprendizado coletivo desempenha papel fundamental no processo de amadurecimento pessoal, na definição profissional, na elaboração das opiniões políticas e modo de ver o mundo do jovem no processo de democratização. Pergunto, que tipo de espaço escolar se espera na atualidade diante de uma comunidade que não é democrática na participação escolar? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maerlene, também. Muito obrigada pela sua participação ao longo de toda essa série. Obrigada mesmo. Eliane. Bom, eu acho que a escola, primeiro que a gente tem que pensar é que a escola ela não é uma abstração, né? Não é uma coisa. A escola somos nós. São os educadores do teleposto, somos nós aqui, são os alunos, os funcionários, a comunidade, os pais. Então, quer dizer, o que é democrático, né? O que a gente pode, quando a gente fala, né, da democratização, da participação de todos, é nós termos também uma atitude, aprender aí com as manifestações culturais juvenis, né? Também a gente tem uma atitude de propor, de estar buscando, de estar apoiando. Eu acho que a fala dele é muito significativa para a gente quando ele diz: a gente tem muito pouco apoio. Ou seja, eu acho que o mundo adulto ele pode apoiar muito, né? Porque a gente sabe como é importante, né, do ponto de vista das políticas públicas, das secretarias de educação, dos governos, darem um suporte. Tantas escolas que têm alguma coisa de rádio, por exemplo, que não consegue ir além, ou seja, a gente precisa sim, a gente precisa de estímulo e apoio. Então eu acho que essa participação é uma participação que depende também, né, de nós todos, né? E eu acho que os professores eles têm um papel fundamental, porque os jovens confiam muito nos professores, né? As pesquisas têm mostrado que os jovens, eles sempre citam a família, né, como de muita confiança, e depois eles citam os professores. A gente sabe o peso que o professor tem no dia a dia, no cotidiano, como é que eles estão sempre ali querendo conversar com o professor, contar um pouco da sua vida, dos seus problemas, dos seus sucessos. E às vezes quando a gente torna esse jovem invisível, eu acho que isso dá muito problema para a escola, né? E quando a gente não torna, quando a gente, né, constrói essa visibilidade, a gente traz isso para dentro do cotidiano da escola, né? Como o Juarez estava falando, ou seja, tudo que a gente puder apoiar e fortalecer está repercutindo para o dia a dia da escola, para as relações dentro da escola, melhores, mais solidárias, mais humanas. Tá certo. A Marilene de Goiás vai fazer a pergunta agora. Olá, Marilene. Olá, boa noite a todos da mesa. Sou Marilene, supervisora de Um Salto para o Futuro do teleposto de Iaciara, Goiás. A pergunta é o seguinte: lidar com os jovens é um desafio e sabemos que não tem receita pronta. O que fazer para as escolas repensar seus currículos e valorizar mais o humano, possibilitando a expressão autônoma das culturas juvenis? Obrigada, boa noite. Professor Juarez. Então, Marilene, acho que você levanta uma questão que é fundamental, não é? E eu fico me perguntando, a gente estava discutindo aqui antes, de como que a cultura juvenil, ela é juvenil, não é? Quer dizer, não é a cultura do mundo adulto. Então, como que é importante esse diálogo, não é? E o Roberto estava narrando de como que nos projetos de final de semana a escola não vem acompanhando, não é? Então, termina havendo uma certa, mesmo nas escolas que abrem no final de semana, que abrem espaços para os jovens participarem, fica havendo uma certa dicotomia, né?
aquilo que é extraclasse, aquilo que acontece no final de semana, e outra são os currículos. Então, assim, os currículos ainda tendem ainda a continuar fechados, né? Ainda muito estruturados, com uma certa distância da realidade, e muitas vezes acontecendo uma efervescência de situações e eventos e projetos acontecendo nos finais de semana, mas que não impactam, né? Não impactam o currículo concretamente, né? Acho que o grande desafio é como que podemos repensar as práticas educativas e repensar a dimensão do conhecimento na perspectiva dos sujeitos. Acho que esse é um grande desafio que está posto. Sei que não é fácil, é algo que como você mesmo falou, não tem receita, né? Mas eu acho que a aposta que eu faço é na perspectiva de, num diálogo mais próximo com a realidade desses jovens, né? Num diálogo direto com esses sujeitos, a gente repensar os conteúdos na perspectiva dessa realidade que eles nos trazem, né? Então, concretamente, se a gente vai pensar tanto no português, na geografia, na história, a pergunta é como fazer com que o conhecimento, esse conhecimento específico, ele contribua para que o jovem se conheça mais, conheça mais o mundo onde ele se insira, né? E contribua, de fato, para as demandas que ele vivencia nessa fase da vida. Por exemplo, a construção da identidade, né? Ou seja, como que a gente pode fazer com que o conhecimento ele venha contribuir para que, uma professora anteriormente já tinha falado, né? Para que esse jovem se constitua mais amplamente como humanos, né? Tá certo, professor. Agora a gente tem mais perguntas que estão ali com a Mônica, né, Mônica? Bárbara, e aí a gente vai voltar a bola para o Roberto, porque a equipe os cursistas da equipe da TV Escola de Anápolis, em Goiás, estão dizendo que a maioria dos jovens tem preferência pelo estilo de músicas rap e funk, que muitas vezes é um desafio, pois de um lado os pais associam a malandragem, drogas, proibindo-os de ouvirem, e de outro lado tem a escola, onde os professores, quando utilizam, não respeitam o gosto dos jovens porque eles mesmos não curtem. Com isso, eles procuram os grupos de afinidades musicais. Como desmistificar os preconceitos dos pais e professores dos estilos musicais dos jovens? E aí, Roberto, é uma questão difícil mesmo, né? Eu penso o seguinte, que a gente tem que começar a conhecer essa nova cultura urbana que está aí, né? E é uma realidade e ninguém vai poder fugir dela, né? A música fala da realidade do cara, entendeu? Fala da realidade do jovem, entendeu? E isso que faz o cara gostar, porque está falando dele, entendeu? Então eu acho que os pais, os professores têm que ouvir mais, têm que pesquisar mais. Tem vários doutores, por exemplo, Juarez Dairel escreveu sobre o rap, o funk, sobre a cultura hip hop, né? No qual eu me insiro nela. Eu acho que a gente tem que começar a mais pesquisar, e assim, a gente não pode ter assim, aquele dos preconceitos, sabe? A gente tem que olhar, ver, estudar, conversar com as pessoas. Mas a sociedade já teve isso com vários outros, até do Pelos de Cachorro disse isso, um preconceito contra o rock, a sociedade já teve isso com vários outros estilos, né? Eu discuti também o preconceito em relação aos outros gostos musicais, não é, Roberto? Eu acho que a gente, eu acho que os professores, eles têm que estar abertos para o que é novo, o que é diferente, sabe? Porque às vezes o que é diferente incomoda muito, sabe? O que é diferente incomoda, então a gente tem que estar atento ao diferente. Tá certo. Eu queria até ouvir o professor Juarez, mas antes, porque o senhor comenta isso bem no seu texto, né, professor? Mas antes, vamos chamar o James do Tocantins. Olá, James. Olá, Bárbara. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. O questionamento é da professora Irani. Como a escola poderá desenvolver um trabalho de base com o Grêmio Estudantil, pois aqui em nossa escola estamos com um programa novo que tem deixado os mesmos perdidos, sem saber como atuar. Boa noite e até a próxima série, Bárbara. Eliane, por favor. Ele diz ali que começou um trabalho novo com o Grêmio e tudo, mas que ainda acha que a escola está um pouco perdida. Eu acho que é uma prática que a gente um pouco abandonou, né? Eu acho, nas últimas estatísticas
As últimas pesquisas na área de educação têm mostrado que o número de grêmios no Brasil hoje é pouquíssimo. Né? Como diminuiu, né, numa determinada época histórica. Por quê? Tem alguma justificativa? Eu acho que em relação à própria... talvez a participação política da juventude esteja se dando por outras frentes, como, por exemplo, uma rádio comunitária, né, que o Roberto está aqui falando. Talvez outras formas de organização. Mas primeiro é o seguinte, eu acho que uma iniciativa bacana, né, o Grêmio. Agora, de quem partiu? Eu acho que esse Grêmio tem que estar, a garotada, os jovens, eles têm que estar lá dentro, né? Senão esse Grêmio vai ser de quem? É um Grêmio da escola? A gente tem visto muito também Grêmios que são figuras burocráticas. Então eu acho que o que você tem que fazer, professor, é convocar aí, né, os jovens no que eles têm, no que eles estão produzindo nessa escola, e muitas vezes dentro da escola você não sabe o que esse aluno faz. A gente tem uma história interessante aqui no Rio, que a escola organizou uma grande feira e contratou pessoas para grafite, e descobriu que dentro da escola estava um dos maiores grafiteiros do Rio de Janeiro, estudava nessa escola um dos maiores grafiteiros do Rio de Janeiro. Ou seja, que olhar é a questão da visibilidade, de olhar para esse jovem, de encontrar ele lá dentro, né? Então acho que a primeira coisa para esse Grêmio, né, que a gente torce para que ele caminhe, né, com muita empolgação, quem são os jovens dessa escola e como é que eles podem tomar esse Grêmio para eles. Roberto, eu sei que você já me chamou, mas me dá só um minutinho, que a Mônica tem uma pergunta ali, porque a gente já está quase na reta final do bloco, tá bom? Vamos lá, Mônica. A cursista Beatriz de São Paulo pergunta como pensar a cultura jovem e valorizá-la sem que isso se torne um ideal, mas um compromisso da sociedade. Eu queria dividir essas perguntas, mas vamos lá. O que você pensa sobre isso e o que você queria comentar antes da questão do James? Eu queria falar uma coisa bem polêmica. Eu acho que o Grêmio estudantil, ele é uma cópia dos anos 60, sabe? Ele é uma cópia dos anos 60. O discurso é antigo, é antiquado dos presidentes dos Grêmios. Isso eu falo de carteirinha. Então, eu acho que a gente tem que renovar o discurso, o jeito de pensar, a hierarquia do Grêmio, sabe? Porque tem uma hierarquia muito grande, sabe? Dentro do Grêmio. Então, a gente tem que repensar o discurso e a hierarquia do Grêmio. E a nova forma dos meninos, dos alunos se postar dentro do Grêmio. E se organizar. Tá certo. Professor Juarez, a Beatriz de São Paulo, só para relembrar a pergunta dela, como pensar a cultura jovem, valorizá-la sem que isso se torne um ideal, mas um compromisso da sociedade. Eu queria complementar só com o que havíamos falado antes do hip hop e do rap, porque o senhor diz que hoje, no seu boletim, hip hop e rap tem uma representação muito grande, são representativos da cultura jovem, principalmente da cultura jovem das classes menos populares, as classes menos favorecidas. O que representa hoje o rap e o funk na vida dessas pessoas, desses jovens? Acho que um aspecto que a professora levanta que é fundamental é a gente não idealizar. Eu estou entendendo o que ela está dizendo nessa perspectiva, ou seja, as culturas juvenis existem, agora elas existem nas contradições, né, postas pela própria sociedade. Quer dizer, não existe nenhuma idealização, a gente não pode então idealizar no sentido de que sair de um extremo oposto, né, de uma total negação, para uma total incentivo a crítico. Não é? Acho que o nosso papel como educadores é criar espaços onde os jovens aprendam a conviver em grupo, aperfeiçoem a sua capacidade, né, e de sociabilidade humana. Né? Ou seja, aprenda a conviver, a trabalhar com as diferenças, a conviver com conflitos. Isso a gente aprende em grupo. Ou seja, a participação, né, seja no Grêmio, seja num grupo cultural, seja num grupo de teatro, ela tem a dimensão educativa dela está na aprendizagem que ela possibilita enquanto espaço de participação. Isso é importante. Não é? Então, nesse sentido, por exemplo, o que o Roberto estava dizendo, a gente tem que estar atento, porque o Grêmio é importante enquanto um espaço de participação. Não é? Então, acho que
Tem problemas? Tem, assim, inclusive de aparelhamento por partidos, que são questões sérias, mas enquanto espaço de participação é muito importante, né? E nesse sentido a gente tem que incentivar, né? Eu vou precisar interrompê-lo, professor, porque a gente precisa fazer uma pausa. Na volta, o senhor complementa, tá bom? Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o 5º programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes e a partir de agora nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pelo professor Juarez, eu precisei interrompê-lo. Professor, por favor, suas considerações finais. Não, eu estava querendo levantar, Bárbara, a pesquisa ontem, no programa de ontem, na pesquisa do Instituto de Cidadania, aponta que apenas 15% dos jovens participam de algum grupo, mas de 60% a 80% gostariam de participar de diferentes tipos de grupos, ou seja, o que tem uma demanda, existe uma demanda em potencial e a escola tem de suprir essa demanda, de criar espaços e estímulos para a participação. Por quê? Por que a importância desse grupo? Porque cada um de nós, o jovem se constitui, cada um de nós como humanos, se constitui através das experiências que vivencia. E as experiências coletivas vivenciadas nesses espaços culturais são fundamentais na construção das identidades positivas. Numa sociedade, se a gente pensa da grande maioria dos nossos jovens de periferia, vivendo em condições degradantes no seu cotidiano, é fundamental criar espaços de afirmação de identidades positivas. Nessa perspectiva, o rap e o funk, né, como exemplo de expressões culturais, são fundamentais e eu deixaria o Roberto falar desses já que ele passou a bola, pode ir, Roberto. Assim, rapidamente falando sobre o hip hop, eu penso que a linha filosófica do hip hop, no qual eu estou nele, é liberdade, conhecimento, contra essa violência, essa opressão que nós estamos aí, certo? Seria essa a linha chave do hip hop. Então, tanto nas suas linguagens, grafite, rap, DJ, break. Isso é hip hop. E eu peço os professores, a todos que estão nos assistindo, para ter um pouco mais de paciência, sabe? E procurar conhecer mais, e procurar conversar, ir atrás dessas pessoas, procurar saber o que eles estão inseridos, sabe, o que eles estão fazendo nas suas comunidades, o que eles estão fazendo, porque a gente tem que desmistificar esse estereótipo que está dentro, foi colocado para o funk, para o hip hop. Então a gente tem que começar a mudar esse patamar. E também, eu acho que é isso que eu queria falar sobre o hip hop, e também eu queria estar agradecendo o pessoal do Nordeste que ligou em peso para cá, né? Fez o programa estar mais dinâmico, eu queria estar agradecendo o pessoal de lá. Obrigada. Eliane. Bom, eu queria começar citando uma frase da Cecília Meirelles, que está no texto, né? Quem trata com a juventude deve aprender a ser jovem. Eu acho que para pensar a juventude, a gente que já foi jovem, né? Um dia a gente tem que se colocar um pouco... Eu me sinto jovem, Eliane. Nessa perspectiva, né? E eu acho que os jovens, por serem mais barulhentos, eles denunciam mais que a escola que está aí, ela tem alguma coisa que tem que mudar, né? Eu acho que reflexo disso situações de abandono, de desistência, de repetência. Então, quer dizer, como é que a gente pode pensar uma outra escola, porque a gente está num outro mundo, num outro espaço, num outro momento, num outro tempo histórico, social. Então eu fecho também, eu queria pegar o Titãs, né, para pensar o que os jovens sempre, atualmente onde eu vou, eles sempre estão citando essa frase dos Titãs, que é a gente quer ir inteiro e não pela metade. Então eu acho que um pouco o programa de hoje, né, enfim, muito aí da experiência do Roberto, quer inteiro, né, e não pela metade. Roberto, você quer fechar o programa? Fechar, sim. Eu queria enfatizar mais um pouco ainda sobre essa batalha que é a pedagogia, que é a escola, que é os professores, que é os alunos, que a gente tem que também retomar alguns tempos atrás e começar também os professores a ler mais, pesquisar mais, ouvir mais, deixar um pouco a fala e ouvir mais, sabe? Porque no ouvir a gente vai falar muito melhor e a gente tem que aprender a ouvir ambas as partes.
Obrigada, meu colega comunicador. Bom, a série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi muito importante. Eu quero agradecer também as presenças do Juarez Dairel, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, do Roberto Raimundo, coordenador da Rede Diversidade Cultural de Minas Gerais, e da Eliane Ribeiro Andrade, professora da Universidade do Rio de Janeiro. Bom, professor, você pode mandar para a nossa produção histórias de experiências bem-sucedidas da sua escola. Basta acessar a nossa página na internet, www.redebrasil.tv.br/salto, ou, se preferir, pode enviar para a nossa caixa postal. Anote o endereço: 50050, CEP 20 062-970. Até a próxima série.